Uma das principais cobranças dos servidores públicos estaduais é a taxação do agronegócio. Em Mato Grosso, os produtos exportados são isentos de pagarem o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, por meio da Lei Candir. Diversas entidades defendem a tributação dos commodities como alternativa para pagar, por exemplo, a revisão geral anual. O Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso, o Sindifisco, entende que o governo tem a obrigação de pagar o RGA aos servidores e acredita que a taxação do agronegócio é uma possível solução para a arrecadação de recursos. Sobre isso, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente do Sindifisco, Ricardo Bertolini. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, os líderes aí do agronegócio batem no peito dizendo o seguinte, nós somos responsáveis por mais de 50% do recolhimento do ICMS. Pergunta bem objetiva, verdade ou mentira? Olha, nós temos alguns outros números oficiais, né? É claro que a atividade do agronegócio em Mato Grosso é atividade preponderante e muito importante para nós. É a base da economia. No entanto, o que nós defendemos, o Sindifisco defende, não é a taxação do agronegócio, porque a taxação do agronegócio em operações de exportação é inconstitucional. O que a gente defende, o que o Sindifisco defende, é a regulação dessa atividade e desse negócio. Agora, sobre a produção do agronegócio que fica no mercado interno, isso pode ser tributado. Sim, isso é tributado, né? O que a gente defende, foi muito bom trazer esse assunto do mercado interno, por quê? O que a gente defende é que, sendo a maior atividade do agronegócio do estado de Mato Grosso, somos campeão em agronegócio, né? Teria ainda essa necessidade de o governo conceder incentivos para essa atividade? Nós temos incentivos registrados no programa, no PRODEIC, por exemplo, em que as empresas têm até 90% de redução de base de cálculo como crédito presumido. Então, uma atividade em que contribui com apenas 5% do imposto devido, logicamente, ela traz um certo impacto na arrecadação. Por isso que nós efetuamos um trabalho bem singelo e na verdade, os números estão aí, estão no site da Secretaria de Fazenda, são números oficiais, são números informados pelo segmento do agronegócio, em que demonstram que 70% do faturamento são operações de exportação e 30% são operações tributadas. No entanto, as operações tributadas representam 3% de carga tributária, né? A gente entende que esse... Ninguém tem esse privilégio. Na verdade, a gente entende que essa carga tributária de 3% deveria ser revista. Agora, a gente viu de novo o governo falando sobre isso. Fere ou não fere a lei de responsabilidade fiscal? A questão do pagamento do RGA. Agora, passando da folha. Sim, o governo ele já está desenquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Ele está acima dos 49 possíveis, né? E qualquer reajuste fere, né? No entanto, os servidores eles estão descontentes com a política de tratamento ao servidor público, né? Porque nós, como Sindifisco também já fez propostas individuais, nós também fazemos parte do Fórum Sindical, né? E dentro do Fórum Sindical nós discutimos e propomos não só essa alternativa de regulação do agronegócio, mas várias outras que precisariam ser enfrentadas pelo governo. Uma delas, sendo bem objetivo, seria sentar com os demais poderes e avaliar se realmente a estrutura que existe hoje é o tamanho do recurso recebido, né? Nós precisamos de uma Assembleia Legislativa deste tamanho? Esta é a reflexão que o governo tem que fazer e é o debate que ele tem que fazer, não só da Assembleia, dos demais poderes também, né? Porque em recente reunião com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa, estavam lá presentes 12, ficou muito claro que da Assembleia teria até predisposição para rediscutir o 12º.
Então, esse não é um problema da Assembleia, esse não é um problema do Poder Executivo, esse é um problema do Estado. E o Estado ele tem que ser visto de forma integral, né? E outra coisa que se cobra muito, presidente, do setor aí do agronegócio, das lideranças dessa área aí, é de que chega nas campanhas eleitorais, eles doam montanhas de dinheiro, milhões de reais, e hoje resistem a dar uma contribuição social para Mato Grosso. E exatamente num setor onde ganham muito dinheiro. E tem os benefícios, o senhor acabava de falar aqui, que nem outro setor tem, nessa proporção. Exatamente, né? Exatamente. A gente tem esse problema, isso já é um problema do sistema político, né? Que ao longo do tempo ele vem sendo revisto. Este ano, por exemplo, nós temos limitações para a doação de campanha, né? Não quer dizer que vamos resolver o problema, mas realmente esse é um problema sério, porque o colaborador, o doador de campanha, ele vai cobrar a fatura, né? Não estou dizendo que é o caso de Mato Grosso, mas veja bem, ele fica, o sistema ele fica corroído, ele acaba sendo injusto, porque os eleitores são pessoas físicas, pessoas naturais. Eu, você, né? A Ivânia. Esses são os eleitores. As pessoas jurídicas não votam. No entanto, são essas que contribuem, né? Então, na verdade, não é uma contribuição, é um investimento. Nós vimos há pouco que vários sindicatos, várias categorias já anunciaram greve. Como é que está essa questão para os fiscais de tributos? Vocês estão em indicativo? Porque isso, se vocês pararem, aí vai ter problema de arrecadação, né? Ivânia, veja bem, esse é um problema, e eu digo isso a todos os nossos colegas, né? O presidente, o Ricardo, ele não é dono do sindicato, né? O sindicato é da categoria, o sindicato somos todos nós. E quando a gente aprova em assembleia um indicativo de greve, não é o Ricardo que quer, é a categoria que está insatisfeita. Insatisfeita por questões salariais, insatisfeita por outras demandas, insatisfeitas com o encaminhamento de algumas outras posições que o sindicato leva ao governo e a gente não vê o andamento na velocidade esperada, né? Muitos avanços já aconteceram, mas esse é um sentimento da nossa categoria, né? Não quer dizer que nós vamos entrar em greve. Por quê? Porque o Sindicato dos Fiscais de Tributo, ele tem o sentimento da responsabilidade, né? Nós preferimos negociar até o último instante, porque esse é o perfil do sindicato e é o perfil do servidor fiscal de tributos, que tem a responsabilidade e tem o comprometimento com o Estado e a sua população. Presidente, só para a gente encerrar, um outro discurso aí dos líderes do agronegócio é que eles dizem o seguinte, que se for tributar alguma coisa nesse segmento, mesmo que seja para aquela produção que não é exportada, vai quebrar o setor? O senhor tem os números da Cefaz? Olha, nós temos números aqui da Receita, né? Veja bem, Lúcio, olha, eu trouxe alguns números aqui. A Receita Pública total, atualizadíssimo esse número, né? Vamos dizer, até o momento nós arrecadamos 7 bilhões 847 milhões, certo? No mesmo período de 2015, nós arrecadamos 6 milhões 511 milhões. Então, veja bem, o crescimento nominal de 1 bilhão 336 foi da ordem de 20%, 20,5% mais exato, né? No orçamento, para este mesmo período, 8 bilhões 407, né? Acontece que a arrecadação até este momento foi 7 bilhões 847 milhões. Então, nós temos aqui um déficit nominal de 560 milhões. E 560 milhões para o estado de Mato Grosso, ele dá uma desarranjada no orçamento, né? E aí não é questão de estar ou não estar previsto na LOA a questão do RGA. É questão que o caixa, o orçamentário e o financeiro estão desarranjados. Nós temos um déficit de 6,7%. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Numa próxima oportunidade, o senhor vai me dizer se quebra ou se não quebra o agronegócio. Se taxar. Não quebra, né?
Não, eu não sou mais indicado para dizer isso, eu não sou do segmento, mas eu agradeço a oportunidade. A gente vai estar aqui sempre que for necessário e convidado. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui. Muito obrigada, presidente.